Sobre esta questão da alteração dos estatutos da Porto Lazer, aquilo que nós estamos a propor a esta Assembleia, pedir autorização a esta Assembleia, é para que a Porto Lazer, a empresa municipal que se tem dedicado ao entretenimento e ao desporto, se passe também a dedicar à cultura. A razão é relativamente simples. Como sabem, esse nosso desígnio foi inicialmente, não vingou junto do Tribunal de Contas, apesar de haver uma alteração da lei que, a nosso ver, o permitia. E por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, a quem nós agradecemos, foi introduzida na Lei do Orçamento de Estado uma norma que permite, de facto, que a Porto Lazer possa ser utilizada para a cultura. E porquê? Porque não exclui apenas dos rácios que se implicam a extinção das empresas municipais, não exclui apenas a cultura, mas exclui a cultura e o desporto. Há 5 anos e meio, o primeiro cenário que nós tínhamos avaliado na altura era exatamente utilizar a Porto Lazer, só que para as atividades que nós queríamos desempenhar e que hoje desempenhamos, nomeadamente o Teatro Municipal, rapidamente verificamos que, se o fizéssemos, a empresa Porto Lazer seria extinta. Dizer que, se isto for concretizado, qual é a parte da cultura que ficará dentro da Câmara? Ficará a parte da gestão dos museus, da gestão das bibliotecas. Portanto, essas duas divisões, e depois as questões que têm a ver mais com as questões mais do património, em que nós articulamos, como sabem, com a Direção-Geral do Património Cultural e com a DRCN. Portanto, ficará cá dentro um corpo reduzindo, portanto, a atividade municipal e entregando aquilo que são, tudo aquilo que são a ver os projetos especiais, os teatros municipais, também o projeto do Batalha, com que nós queremos avançar a esta nova empresa, e também a gestão, se quiserem, aquilo que tem a ver com a direção artística das várias entidades, ou seja, direções artísticas na área também das galerias, na área dos museus, na área do teatro, e é isso que nós pretendemos. Efetivamente, o Bloco defende que a cultura deve ser gerida por instrumentos da Câmara e não por uma empresa municipal, mas efetivamente não vamos obstaculizar esta iniciativa. Acontece que não podemos deixar de lembrar que a Porto Lazer, no executivo do PSD-CDS, no tempo do Dr. Rui Rio, era uma empresa de eventos, que não existia política cultural na cidade. E, efetivamente, no que toca à programação cultural, a coisa mudou de figura significativamente nos últimos anos. Esperemos que esta medida não vá depauperar aquilo que foi sendo conseguido, sendo que, ainda assim, e voltamos a trazê-lo neste contexto, entendemos que política cultural é diferente de programação cultural e há muito ainda a fazer no que toca a esta dimensão da nossa intervenção local. A nossa posição sobre este Porto da Ordem de Trabalhos é no sentido de, digamos, nos regozijarmos pelo facto, da Câmara, de algum modo, ter adotado uma solução que tinha sido exatamente aquela que tinha sido proposta pelo PSD no âmbito da discussão que houve quando da criação da Empresa Municipal da Cultura, creio que em setembro, ou pelo menos no final, numa das últimas sessões da Assembleia Municipal do anterior mandato. E relembro que uma das críticas que tinha sido suscitada tinha sido justamente a consideração do facto da Câmara já ter 6 mini-câmaras, teria 6 empresas municipais. Esta era mais uma. Era, portanto, um contributo para o aumento da estrutura e dos custos de estrutura pesadíssimos que a Câmara, aquilo que nós temos vindo a definir como um monstro que a Câmara estava a criar. De facto, se no passado a empresa municipal Porto Lazer tivesse absorvido a nossa cultura, a cultura que nós quisemos implementar na cidade, ela teria sido extinta. A sustentabilidade não era um problema do município, era um problema do rácio de receitas externas. O Sr. Deputado sabe muito bem qual é a lei e, portanto, não precisa recordar. Nós estávamos convictos que a lei que tinha sido, entretanto, aprovada, que isentava as empresas municipais da cultura deste tipo de rácios, se aplicava à empresa municipal do Porto. Entendeu o Tribunal de Contas que era uma medida apenas retroativa e que só se aplicava às pré-existentes. Então não vale a pena nós voltarmos a contar a história, porque é um pouco maçador, principalmente dado o adiantado da hora. Há uma coisa que eu, de facto, lhe sei dizer.
se nós tivéssemos o programa de cultura que o PSD aplicou na cidade durante 12 anos, nem esta empresa de cultura era preciso, não era preciso alterar Porto Lazer, ela servia para tudo. Nós aquilo que faremos será uma empresa que corresponderá às necessidades de uma programação cultural que a cidade quer. Estou de acordo consigo, Sra. Deputada. Precisamos fazer mais? Claro que precisamos. Também é verdade que temos tentado fazer. Também, se estivéssemos a fazer no início, há 5 anos, aquilo que estávamos a fazer hoje, ninguém nos entenderia. Também aí acreditamos que estamos a ganhar a confiança de um conjunto de estruturas culturais e associativas da cidade que, aos poucos, vão acreditando que, apesar de tudo, há um trabalho. Temos hoje muito mais públicos do que tínhamos. Também isso não era possível se, porventura, há 5 anos atrás, tivéssemos começado. Recordo a Cultura em Expansão. Recordo aquele que é o programa que hoje está instalado já com estruturas que nos apoiam nessa matéria. Há 5 anos atrás, quando começamos com a Cultura em Expansão, começamos a medo, com 2, 3 espetáculos, a tentar a ver como é que as associações e o público iriam responder. Portanto, terá que ser sempre mais. Quero também dizer, porque é bom dizer, que nós temos hoje, até a aprovação da municipalização da Sociedade de Reabilitação Urbana, coisa que nós sempre defendemos, mas em que a Câmara já participava, temos tantas empresas municipais como havia no tempo do meu antecessor. Portanto, essa coisa terrível que o senhor fala, senhor deputado, desculpe, nós já encontramos. Não, abrimos uma e fechamos uma, portanto, para já estávamos quites. Gerir a programação de teatros, planear a promoção de música, tratar a história do cinema, promover a leitura, apoiar coletividades, gerir piscinas e pavilhões, gerir parques de estacionamento, patrocinar maratonas ou contratar fogo de artifício são coisas muito distintas. As vantagens de eficiência e racionalidade, para usar as palavras que constam da proposta, podem com facilidade transformar-se em confusão e em perdas de mais-valia. Depois de uma meditação que não foi assim tão curta, em que pesamos os prós e contras, e pesamos também esse aspecto de dizer estamos a meter se calhar coisas demais no mesmo cesto, chegamos à conclusão, apesar de tudo, e pareceu ser também esse o sentimento das outras forças políticas, não da CD, eu reconheço, mas das outras políticas, que a possibilidade de aproveitar a Porto Lazer era, apesar de tudo, uma boa solução. E, portanto, a partir daqui não nos preocupa assim muito que a Porto Lazer trate destas coisas diferentes. Não me preocupa assim muito. Se reparar, as questões que foram levantadas até durante o período eleitoral, o pré-eleitoral, eu recordo o que é que foi levantado. Olha, o PSD queria esta solução. O próprio PS, de alguma maneira, não apontava bem para esta solução, porque nunca foi propriamente contra a empresa de cultura, achava que a empresa de cultura não devia ter sido apresentada naquele momento temporal. É verdade? Esta era a razão. Se somar a posição do nosso movimento, aliás, e a abstenção do Bloco, que eu também compreendo, desculpe se a CDU está um bocado isolada. Entendemos que, tal como noutras áreas fundamentais nas políticas municipais, também na cultura faz sentido um investimento estruturado e planeado que, obviamente, também dê espaço à construção partilhada, participada e ao movimento associativo e popular. Entendemos que, neste sentido, o lazer pode ser um dos braços da cultura. A ideia da Ágora, sendo bem gerida, pode potenciar isso mesmo. Reiteramos apenas a posição do PAN sobre eventos que incluam violência, pois esta não pode ser considerada cultura. Assim, tendo-se encontrado esta ferramenta que na proposta apresentada se consolida como legal para as políticas municipais culturais, nós iremos acompanhar esta proposta.